Fala rapaziada, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Scope a Palestra. Embora eu esteja gravando este vídeo de dia, o vídeo será só postado à noite, né? Está sendo postado agora de noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Scope a Palestra. Ontem, após a derrota do Palmeiras para o Bahia, dentro do Allianz Parque por 1-0, surgiu um vídeo, né, de ontem à noite para hoje de manhã, de um jornalista barra colunista da UOL Sport chamado Danilo Lavieri, onde ele fez um vídeo falando sobre a postura do Palmeiras dentro do Allianz Parque durante o jogo contra o Bahia. E pasmem, foi um dos vídeos mais desastrosos e patéticos que eu vi em toda a minha vida. Eu vou colocar uns trechos para vocês do vídeo do Danilo Lavieri e eu vou cortando aos poucos esse vídeo porque eu vou falar em cima de cada aspa desse vídeo, de cada coisa que ele falou desse vídeo, tá? Então ele vai falar uma coisa e eu vou comentar outra em cima, beleza? Então vamos lá. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like, já se inscreve no canal também para ficar por tudo que acontece aqui dentro. E agora sim, bora pro vídeo. Voltei agora do estádio do Allianz Parque e de novo eu vi a mesma coisa. E que me entristece, antes me irritava, agora só me entristece profundamente. O Palmeiras vem de uma sequência de 7 vitórias, né? Vitória na altitude, vitória no Beira-Rio, vitória no Castelão. E com 5 minutos de jogo, o que eu ouvi ali perto de mim era: Flaco é muito burro, não dá pra jogar. Depois, quando eu substituiu no segundo tempo, esse Estevão é uma merda, não serve pra nada. O Vitor Roque, pra que a gente comprou esse bagre? Eu tô começando a duvidar se ele realmente já foi em estádio de futebol antes. Tô começando a achar que foi a primeira vez dele pisando no estádio de futebol. Porque se o cara não entende o que é a emoção do torcedor de momento, ele nunca pisou no estádio de futebol. Quando você tá no estádio de futebol, quando você tá vendo o jogo até pela televisão, você tem a emoção de momento. E é óbvio que a tendência é você xingar caso dê merda. Tá? Essa é a tendência. A tendência é você, no estádio, comemorar mais, você vibrar mais, você cantar mais, e quando dá merda, você também se manifestar mais, seja de maneira positiva ou negativa, tá? Aí ele fala assim, não, o Flaco, ele fala, né, a torcida fica falando que o Flaco é burro. Pô, você acha que o Flaco é um jogador inteligente, um mestre tático, um mestre de refino? Não é, pô, não é. Ele consegue fazer duas coisas boas, que é pivô e tem um fundamento bom, que é cabeceio. Mas o Flaco é um jogador medíocre, mediano, tá? É isso. Aí depois ele fala, o Estevão é um merda. Nesses últimos jogos que o Palmeiras jogou bem, praticamente o time inteiro jogou bem, exceto o Estevão. O Estevão foi mal em praticamente todos os jogos. Todos os jogos. Então é o seguinte, se o cara tá mal, ele tem que ser cobrado mesmo. Ué, vai fazer o quê? Aí depois ele fala, não, o Vitor Roque, a torcida falou também que o Vitor Roque é bagre. Cara, o Vitor Roque, embora eu não concorde com essa afirmação específica, o cara tem 11 jogos e não tem nenhum gol e nenhuma assistência. É óbvio que o torcedor não está satisfeito. E por mais que eu entenda também de fato que o treinador, que o relojoeiro Qatar esteja escalando ele de ponta, é fato que o Vitor Roque está sendo sabotado por esse esquema patético do treinador. Também é inegável que em 11 jogos ele não fez um gol e também não deu uma assistência. Que mais que eu ouvi? Assim, só coisas assim como se o Palmeiras tivesse há 20 anos sem ganhar nada, há 30 jogos sem ganhar. E na verdade o Palmeiras vem de vitórias incríveis. Eu não tô dizendo que não pode criticar, que não pode ficar chateado. Não. Você tá dizendo exatamente isso. Tanto que você fez um vídeo contra a manifestação do torcedor. Ah, eu não tô falando que não pode criticar, não tô falando que não pode ficar triste. Não, você tá falando exatamente isso. Tanto que você fez um vídeo contra a manifestação do torcedor, tá? Então, veja lá. Enfim, é um negócio que, assim, a galera parece que torce às vezes pro time mal pra poder comprovar a própria tese. Então, se criticou o Flaco Lopes muito tempo, se criticou o Giai muito tempo, não dá pra elogiar. O Giai fez uma boa partida, falhou uma vez ou outra, como todos os jogadores, como qualquer jogador, não existe jogador que só acerta. E aí, quando o Giai erra uma coisa, é assim, o Giai fez uma boa partida. Então, o cara não consegue ver porque ele quer comprovar a própria tese. E isso é uma doença, é uma questão, não sei, eu acho que é muito cedo pra gente poder cravar, que é das redes sociais. Minha tese de agora é que rede social, mas as coisas a gente demora 30, 40 anos pra poder fazer um estudo mais profundo e tal. Não tem tese, não existe esse papo, essa balela de tese. A gente opina baseado na realidade, no que a gente vê, no que está acontecendo, tá? Aí, inclusive, ele falou uma coisa que é bem interessante, não? Que o Palmeiras vem numa sequência de ótimos jogos. Vem mesmo. Só que olha que interessante, não existe tese. A gente fala baseado no que realmente acontece. Então, quando a gente fala, não é para fazer dobradinha de lateral, porque isso dá merda, o Abel faz dobradinha de lateral e dá merda. O time não consegue criar e joga mal.
Quando a gente fala que o Rafael Veiga não pode jogar nesse time e ele tem que sair do time, é só ver a diferença. Quando ele jogava no time, o Palmeiras era um time totalmente pragmático, patético, sem criação. Aí o Rafael Veiga sai do time e o Palmeiras começa a jogar bem. Quando a gente fala que o Felipe Anderson tem que jogar na direita e não na esquerda, e o Estevão tem que jogar centralizado, aí o que acontece? O Estevão ele é centralizado, o Felipe Anderson joga pela direita e o time começa a fluir. O time já começa a jogar bem. Isso que está acontecendo com o Palmeiras, esses últimos jogos que o Palmeiras jogou bem, foi o time que muitos de nós falávamos que era próximo do ideal. Que o Felipe Anderson tinha que ir para a direita, o Estevão tinha que ir do meio para a direita. E é isso. E tinha que tirar o Rafael Veiga do time. É isso. Aí isso acontece. Mais uma vez, o tempo é o senhor da razão e mostra que a gente estava certo. E eu não quero estar certo, eu quero ser campeão. Mas o futebol, por muitas vezes, o futebol é simples. É simples. Então o que a gente falava de colocar o Felipe Anderson na direita, o Estevão um pouco mais pro meio, tirar o Rafael Veiga do time, não é nada não é nenhuma coisa genial, é algo simples. É algo simples. Ponto. Aí o Palmeiras começa a jogar bem. Não, o Abel é genial. Não, esse monte de corneteiro aí, esse monte de que fica criticando aí são tudo uns otários. Aí a gente é xingado quando a gente já falava isso. A gente já falava isso há muito tempo. E outra, eu acho que ele não viu o jogo, hein? Pra falar que o Giai jogou bem, eu acho que ele não viu o jogo, não. Giai, longe de ser um dos piores em campos ontem, mas o Giai não jogou bem. Inclusive, ele tomou muitas bolas nas costas e sofreu para marcar aquele Eric Pulga. Não, o Giai foi longe de ser o pior em campo. Não fez um jogo extremamente mal, fez um jogo mediano ali, fez o que deu para fazer, mas não jogou bem. A minha tese agora é que é de rede social, que todo mundo dá sua opinião, e tudo bem isso, mas aí a galera quer comprovar a opinião, quer que a opinião dele esteja certa, e isso não é só no Palmeiras. Me assusta no Palmeiras, porque o Palmeiras vive uma fase extremamente vitoriosa, 10 anos de vitória. Então, claro, o cara que tem 15, 14 anos tinha, né, 15, 14 anos de 2015, agora chegando em 2025, ele acha que é só vencer, e não é. De novo ele vem com esse papo de tese. Não tem tese, a opinião não é baseada em tese, é baseado na realidade, tá? Só relembrando, tá? E outra, o torcedor que tem 14, 15 anos, é óbvio que ele só quer vencer, assim como todo torcedor. A vontade de todo torcedor é de vencer. Eu não sei por que pensar o contrário. Para mim não tem que nem pensar o contrário. É óbvio, você não vai vencer todas, ok. Mas você perder muitos desses jogos, e por muitos desses jogos perder de maneira patética, ontem, por exemplo, não foi uma derrota por acaso. Foi uma derrota que teve total dedo do treinador. A derrota de ontem foi quase 100% culpa do treinador, que mais uma vez meteu o bedelho. Ele sim queria mostrar que ele tá certo nas teses dele, só que a realidade comprova para ele que a tese do Abel Ferreira não tá certa, tá? Que colocar o Paulinho de meia não é o ideal, que colocar o Vitor Roque aberto na ponta não é o ideal, tá? A tese dele comprova isso, que colocar o Benedetti de titular, também longe de ser um dos piores em campo, mas também não é o ideal. O Benedetti ontem, por exemplo, falhou no gol do Bahia, tá? E outra, o torcedor que tem 14, 15 anos, ele tem, assim como todo torcedor em geral, independente da idade, ele tem que sim pensar em vencer. Ele tem sim que pensar em vencer. Não vai vencer toda hora, mas que pelo menos caia atirando, tá? Só isso. Só que também eu vejo isso em outras torcidas. Então o torcedor de São Paulo, que critica o Zubeldia, fala que o Zubeldia não faz nada, que não serve, tem que ser demitido. O time de São Paulo é limitado. Já que o nosso querido Danilo Lavieri quis também falar de outras torcidas, então vamos falar a respeito de outras torcidas. Ele falou, por exemplo, do caso do Zubeldia. Você acha mesmo que o Zubeldia faz um bom trabalho? O Zubeldia, ele não é um técnico, ele não consegue nem fazer o feijão com arroz, quem dirá algo genial, algo, uau, fora da casinha. Não, o Zubeldia é um técnico muito fraco. Ele é muito fraco e não consegue nem fazer o básico com o time dele. E outra, São Paulo não é um time limitado, não. O São Paulo tem Alan Franco, Rafael, Cedrite na lateral, Lucas, Oscar, Ferreirinha, Caleri. O time do São Paulo não é tão limitado de jeito que você fala, não. Talvez, se você pensar no caso do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras é mais forte que o São Paulo. Mas o São Paulo tá longe de ser um time limitado. O São Paulo tem ótimas peças, inclusive.
Mas mesmo com ótimas peças, tem um comandante muito ruim que é o Zubeldia. E também tem um outro caso, por exemplo, o Corinthians. Vocês acham mesmo que o corintiano está satisfeito com o trabalho que o Corinthians está fazendo, qualquer que seja o treinador? Por exemplo, ontem, o Corinthians ele jogou num 4-3-3 jogando com o Romero, sendo que o Corinthians jogava em um 4-4-2 com Garro, Depay e Yuri Alberto e um outro carinha lá que também era importante, mas o Romero não era titular. Era um losango, né, que eu não lembro quem que é, e eu acho que era o Carrídio, que caía um pouquinho pela direita, se não me engano. O Corinthians jogava numa espécie de losango. E a época que jogava nesse losango, o Corinthians estava bem. Só que quando o Romero é titular, o Corinthians, ele sacrifica, por exemplo, o Yuri Alberto para o Romero jogar na esquerda e de capitão matando o time. Você acha mesmo que o corintiano não tem o direito de criticar o time? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado ao falar também de outras torcidas, porque a gente não sabe o que está acontecendo lá. Eu acho que a gente pode opinar mais sobre a nossa. Mas eu, pelo menos, opinando sobre as outras torcidas, por exemplo, São Paulo e Corinthians, eu concordo totalmente do São Paulino e do corintiano se manifestarem contra os trabalhos atuais de seus respectivos times. O Cássio fez o desabafo com a mesma coisa do Cruzeiro. E ele fez uma reflexão muito legal. Que às vezes as pessoas elas têm mais vontade de humilhar os outros, de xingar, de falar do que torcer, do que apoiar, do que... Enfim, fica uma reflexão. Isso não é só do Palmeiras, eu tô falando do Palmeiras que eu vim agora do estádio, mas isso acontece em muitas torcidas, em muitos lugares. Eu acho que é um negócio de rede social e que a gente podia parar um pouquinho pra pensar sobre isso. Não, a gente não quer só humilhar ao invés de apoiar. Na verdade, a gente apoia o tempo todo. Só que as críticas, elas são feitas para melhorar. Só que quando não melhora, aí a gente tem que apelar um pouquinho mais. Tá? A gente não quer humilhar, a gente quer sempre ver o nosso time bem. Só que tem outra coisa, tá? A gente coloca o nosso time acima de qualquer jogador. Então é o seguinte, cara, vai haver o xingamento extremo. Isso vai haver, é emoção de momento e também tem a emoção pós-momento. Eu sou um desses caras que falam muito com a emoção pós-momento também. Então é o seguinte, quando a gente fala, a gente não gosta de criticar o Abel Ferreira. Eu não gosto de criticar o Abel Ferreira, não tenho prazer nenhum nisso. Só que o cara vive fazendo merda, vive escalando errado, é óbvio que eu vou cair matando em cima dele, porque ele está fazendo cagada atrás de cagada. Ontem, de novo, o time perdeu porque ele quis comprovar a tese dele, que é furada, que ele quis comprovar a tese dele que daria certo, e não dá. A gente sabe que a tese do Abel Ferreira não dá certo. Esse papinho de colocar Vitor Roque na ponta, colocar Paulinho centralizado, tirar o único meia que a gente tinha, né? Embora não fosse armador, que era o Maurício. Porra, o time ontem foi uma merda. O time ontem foi uma merda e foi muito próximo do Palmeiras do começo do ano para começo de abril ali. É o Palmeiras que a gente já está acostumado a ver desde 2024. Esse foi o Palmeiras de ontem, tá? Tanto que os números de finalizações, embora o Palmeiras, você vê lá as estatísticas, são mentirosas. O Bahia jogou tão bem quanto o Palmeiras. Tão bem não, o Bahia jogou melhor que o Palmeiras. O Palmeiras não fez um bom jogo, tá? O Palmeiras ele abusou muito de chuveirinho. Então é o seguinte, as críticas elas são feitas para melhorar. Mas se não tá havendo melhora, o xingamento é mais extremo. É aquela história, né? Perdoar é humano, mas aceitar o erro diversas vezes é burrice. Então, eu também gostaria de deixar esse questionamento para você, tá? Acho que por isso é só, né? Por isso é só, acho que eu já falei o suficiente também. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nada de novo e compartilha esse vídeo. Tamo junto, valeu, fui!